Evangelho de João, capítulo de número 8, vai nos contar assim. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhe disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez. Começando pelos mais velhos, Jesus ficou só com a mulher em pé diante dela. Então, Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Somente até aí, feche os seus olhos, não feche a sua Bíblia, curva a sua cabeça. Senhor, meu Deus e Pai, nós te louvamos por estarmos reunidos no nome santo de Jesus Cristo. Te agradeço, Deus, de ver boa parte da tua igreja presente nessa noite, te adorando, te glorificando. Como é bom, Deus, estarmos juntos nessa casa de oração. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já está fazendo entre nós e por tudo que o Senhor irá realizar até o término deste culto. Nós te pedimos, Senhor, fala conosco, nós precisamos tanto ouvir a tua voz, Senhor, a sua doce voz que transforma a nossa vida para melhor. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podemos nos assentar por uns instantes? Você sabe que eu conheço o pastor Anderson lá do presbitério, né? Nós nos reunimos toda terça-feira, ali junto com os bispos, com os outros pastores. E eu fiquei pensando assim, né? Quando eu olhei o irmão Anderson pela primeira vez, ele me convidava para estar aqui, eu dizia: olha, eu acho que Vila Emil é terra de gigantes, né? Porque eu, sentado do lado dele, eu me sentia um anãozinho, né? Eu falei: meu Deus! Estávamos no gabinete pastoral, e aí nós estávamos em pé, conversando. Aí a esposa dele chegou e falou assim: senta! Aí eu falei: mas sentar é covardia, né? Para falar com o Anderson, né? Mas, meus irmãos, chegando aqui, eu vi que Vila Emil é de gigantes, sim, gigantes da fé em Jesus Cristo. Sabe, homens e mulheres de Deus que amam ao Senhor. Mas, meus irmãos, se nós pudéssemos colocar um tema nessa noite, nessa mensagem, e eu gosto muito, né, de trazer uma mensagem e colocar um tema para nós. O tema nessa noite é: todos nós precisamos de perdão e transformação. Diz para a pessoa do seu lado: todos nós precisamos de perdão e de transformação. Sabe, o que nós vemos aqui nessa narrativa, nessa noite? Uma trama dos fariseus, dos mestres da lei. Eles queriam pegar Jesus de qualquer jeito. Eles queriam algum motivo, né, para colocar Jesus numa enrascada. Você sabe que para eles realizarem ali os seus intentos, eles não tinham escrúpulos, né? Eles não mediam consequências do que fazer. E aqui nessa ocasião, irmãos, eles não estavam preocupados com a moral, eles não estavam preocupados com a lei, eles não estavam preocupados com a ética. Na verdade, eles queriam pegar Jesus. Tanto é, se nós voltarmos aqui no verso 6, vamos voltar no verso 6. Vai dizer assim: eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Veja, o que estava acontecendo aqui era realmente isto, uma armadilha para pegar Jesus.
porque eles queriam algum motivo para acusar Jesus. Interessante, irmãos, que eles vão dizer assim para Jesus: Jesus, o que o Senhor diz, mestre, o que o Senhor diz com relação a essa mulher pega em adultério, porque Moisés na lei diz isso. Eles estavam tentando colocar Jesus na parede, e de acordo com as palavras de Jesus, eles iam lançar a armadilha. Você sabe que os romanos governavam a Palestina, e eles eram os únicos que tinham poder e autoridade para condenar alguém à pena capital. E talvez, irmão, se Jesus dissesse assim: olha, a lei ensina que ela deve ser presa e apedrejada, eles poderiam dizer assim: está vendo? Ele está contra César, está vendo? Ele está contra Roma. E provavelmente faria algo ali para prejudicar Jesus. Mas também, irmão, se Jesus vira para eles e diz assim: não, olha, ela não deve ser presa, ela não deve ser apedrejada, talvez ele dissesse: está vendo, olha, esse não é um profeta, este é amigo de meretrizes, de publicano, esse é aquele que não segue a lei de Moisés. Olha que trama diabólica estava acontecendo aqui. Mas, meus irmãos, aonde tudo isso vai nos levar? Eu escrevi algo para você nessa noite, e presta atenção o que Deus quer falar, ou melhor, o que Deus já está falando ao seu coração. Interessante que Jesus vai utilizar esse episódio para nos ensinar lições de tremenda chance que Deus nos dá para derramar misericórdia sobre a nossa vida. Você sabia que nessa noite, nós que estamos aqui, é mais uma oportunidade, mais uma chance que Deus nos dá para derramar misericórdia para mim e para você. E é isso que nós vamos ver aqui nessa noite. A maior lição, irmãos, que nós aprendemos aqui, a ênfase aqui, todos nós que estamos aqui, todos nós, irmãos, somos pecadores. Eu sou pecador, você é pecador, pastor Anderson é pecador, a minha esposa é pecadora, o menino que está lá em cima é pecador, o que está na porta tomando conta, todos nós, irmãos, somos pecadores. E talvez essa fosse a lição mais importante e mais complicada para aqueles homens entendessem isso. E você sabe que também essa é uma lição que muitas das vezes nós temos dificuldades de nós aprendermos também. Interessante isso. Você já percebeu que, se eu falar assim para você: olha, todos nós temos falhas, todos nós temos erros, todos nós escorregamos, todos nós deslizamos. Você vai dizer assim: é verdade, pastor. É verdade, eu concordo com o senhor nessa noite. É verdade, pastor, eu tenho o meu pé de barro, eu falho sim às vezes, eu escorrego, eu dou os meus vacilos, eu tenho os meus defeitos. Mas se eu falasse assim para você: olha, você é um pecador. Não, pastor, pecador. Pastor, eu tenho os meus erros, as minhas falhas, mas eu não sou tão pecador assim, não. Se eu dissesse: olha, há muita gente esquisita, né? Você sabe que às vezes no nosso meio há muita gente esquisita, né? Não olha para a pessoa do seu lado, não faz isso. Sei que dá vontade de olhar, né? Mas não é momento para isso, né? Mas veja a diferença. Talvez se eu dissesse nessa noite: olha, você é um grande pecador. Pastor, eu tenho os meus defeitos, eu tenho os meus erros, mas eu não sou tão pecador assim, não. Afinal de contas, pastor, eu não mato, eu não roubo, eu não cometi nenhum assassinato. Afinal de contas, pastor, eu não dou uma surra na minha esposa todo dia. Não, pastor, eu não sou tão pecador assim. Interessante, irmãos, que Jesus vai enquadrar todo mundo. Jesus vai enquadrar todo mundo, toda aquela multidão, Jesus vai enquadrar e vai dizer: olha, foi tão sério, irmãos, que todos eles se viram na mesma condição daquela mulher. Interessante, irmãos, que inicialmente eles se viam ávidos para apedrejar aquela mulher.
Eles viam aquela mulher, uma mulher pega em adultério, uma mulher escória da sociedade, e eles se viam muito capazes de apedrejar aquela mulher. E era isso, irmãos, era isso que Jesus estava mostrando àquela multidão, era isso que Jesus estava dizendo para eles, que o engano do pecado, irmãos, o pecado, meus amigos e minhas amigas, ele nos engana. O pecado faz com que eu e você, nós venhamos maquiar, colocar debaixo do tapete. Quantos de nós, muitas das vezes, dizemos, não, mas eu não sou tão pecador assim. A ponto, irmãos, de julgarmos outros. A ponto, irmãos, de nos acharmos também no direito de apedrejarmos a outras pessoas. E há lições preciosas para nós aqui nessa noite. A primeira lição, preste atenção o que o Espírito Santo está falando com você nessa noite. Primeira lição, irmãos, é que eu e você, nós podemos esconder os nossos pecados da pessoa que está do seu lado, da pessoa que está à sua frente, da pessoa que está atrás de você. Você pode esconder os seus pecados do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos. Você pode esconder os seus pecados do pastor Anderson, do seu sacerdote. Você pode esconder os seus pecados do seu chefe. Você pode esconder os seus pecados da sua família. Mas, meus irmãos, nós não conseguimos esconder os nossos pecados de nós mesmos, irmãos. Você sabia disso? Você não consegue esconder o seu pecado de você mesmo. Nós conhecemos o nosso pé de barro. Nós conhecemos, irmãos, os nossos pecados. Nós conhecemos as nossas falhas. Nós conhecemos as nossas iniquidades. E o que Jesus está dizendo aqui à multidão, olha, se alguém não tem pecado, atire a primeira pedra. Se alguém não tem pecado, comece o apedrejamento. Comecem a atirar pedras nesta mulher. Você sabe que chega um momento aqui, que Jesus ele enquadra todo mundo, que eles estavam já com as pedras nas mãos, irmãos. Você imagina, olha, imagina essa multidão com pedras na mão. Imagina, vou fazer aqui o papel da pecadora, do pecador. Imagina todos vocês com pedras, dizendo, não, vamos lá atirar no pastor Alessandro, porque ele é pecador, ele é ordinário, safado, salafraio, cachorro sardento. Vamos pegar pedra, vamos jogar nele. E de repente, irmãos, chega Jesus. E eles levaram a pessoa errada, né? Eles acharam que Jesus iria condenar aquela mulher, e ali, irmãos, eles vão ter uma grande surpresa, né? Porque Jesus vai enquadrar todo mundo. Enquanto, irmãos, eles estavam com pedras nas mãos, pensando em tacar aquelas pedras naquela mulher, o texto nos diz que Jesus se abaixa. Interessante isso, que Jesus não responde à pergunta deles. Mas Jesus se abaixa, começa a escrever no chão de areia com seu dedo. Ele começa a escrever no chão. Alguns comentaristas dizem, irmãos, que nós não sabemos o que Jesus escreveu no chão. Mas alguns comentaristas, alguns estudiosos dizem que, de repente, talvez, Jesus começou a escrever os pecados das pessoas daquela multidão. Então a pessoa estava com a pedra na mão, e aí ela estava pensando em tacar a pedra na pecadora, e Jesus escreveu lá, olha, mentira. E a pessoa olha e se vê, e ela sabe que ela era uma pessoa mentirosa. E Jesus continua a escrever, e escreve lá, luxúria, desejos carnais. E a pessoa que pensava em tacar a pedra, ela vê o seu pecado escrito ali naquele chão, naquela areia. E, meus irmãos, e aí? O Espírito Santo começa a trabalhar na consciência daquelas pessoas. O Espírito Santo começa a trabalhar dentro do coração de cada uma. Por quê?
Porque eu não consigo, meus irmãos, esconder o meu pecado da minha consciência. Eu consigo esconder do meu marido, do meu pastor, do meu amigo, mas eu não consigo esconder o meu pecado da minha consciência. E o texto vai nos dizer isso. Volte aqui ao texto. João, capítulo de número 8. Amém? Verso 9. Os que ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Meus irmãos, a gente não consegue esconder os nossos pecados da nossa consciência. Já percebeu que quando você faz algo de errado, você fica com aquela preocupação, você fica com aquilo martelando na sua mente, martelando na sua cabeça? Sabe por quê? Eu escrevi aqui, presta atenção. É através da consciência que a lei de Deus está escrita em nosso coração. Há uma lei de Deus, irmãos, escrita dentro de nós. Nós sabemos o que é certo, o que é errado. Por quê? Porque há uma lei de Deus gravada no coração de cada um de nós. E nós temos esse senso do que é errado, do que é certo, do que é bom, do que não é bom, do que é pecado também, irmãos. Interessante que eu não consigo esconder isso de mim mesmo. Eu sei dentro de mim que estou fazendo algo errado. Eu sei dentro de mim que eu estou pisando na bola. Eu sei dentro de mim que eu estou falhando perante Deus, que eu estou deixando a desejar. Mas, meus irmãos, se a primeira lição eu não consigo esconder os meus pecados de mim mesmo, pior ainda, irmãos, que eu não consigo esconder os meus pecados do Senhor, do Todo-Poderoso. Às vezes, irmãos, nós achamos que ninguém sabe do que nós estamos fazendo. Ninguém sabe no que nós estamos realizando. Mas, meus irmãos, o Senhor sabe como estamos vivendo. O Senhor sabe o que nós estamos realizando. Nesta noite, eu queria que você dissesse assim para a pessoa do seu lado, assim, você vai olhar com ela com muito amor, com muita gentileza, você vai dizer assim: olha, o pastor Anderson talvez não saiba, mas você sabe. E Deus também. Muita gentileza, né? Meus irmãos, nós não podemos esconder nada do Senhor. Lá no Anil, na igreja do Anil, eu costumo dizer assim, ó, quando você for fazer alguma coisa de errado, que você não faça, né? Claro, né? Mas se você pensar em fazer alguma coisa de errado, já viu quando você vai fazer alguma coisa de errado? Imagina o músico esqueceu ali a carteira ali, ó, no teclado. Aí, quando você quer fazer algo de errado, o que você faz? Não é assim que a gente faz? Às vezes. Sabe, eu digo lá no Anil, olha, quando você for pensar em fazer algo de errado, algo que desagrada a Deus, não olha para o lado, não. Não olha para trás para ver se tem alguém. Faz assim, ó. E o Senhor está aí? Eu não ia fazer, não. Eu só queria saber mesmo se o Senhor estava aí. Os olhos do Senhor, irmãos, estão sobre toda a terra. Eu fico imaginando, pensa comigo, imagina se nessa noite o pastor Anderson diz assim: olha, o Senhor me deu um controle novinho. Lembra daquele filme Clique? Me deu um controle novinho e nós vamos passar nesta noite o seu pecado, minha irmã, aqui no telão. Olha, meu irmão, os seus pecados vão ser projetados para toda a igreja. Você já parou? Já imaginou?
Como é que você iria sair daqui nessa noite? Você iria sair assim, ó. Talvez nem mais na igreja você voltaria, não é verdade? Você imagina, pastor Anderson vai projetar o seu pecado ali naquele telão. Meus irmãos, podemos chegar aqui bem vestidos, podemos chegar com uma bela gravata, podemos chegar com um belo vestido, as meninas de batonzinho, de coque, de um sapato brilhando, com um discurso bonito, mas Deus conhece o nosso coração. Deus conhece a nossa vida, irmãos. Deus conhece o nosso assentar, o nosso levantar, o nosso deitar. Deus sabe o que você fez hoje. Deus sabe o que você fez ontem. Deus sabe o que você fez mês passado. Deus sabe o que você fez esse ano até agora, setembro. Setembro? Nós estamos? É os cabelos brancos, a gente esquece às vezes das datas. Pastor, aonde a Bíblia diz isso? Salmo de número 139, abra sua Bíblia. Meus irmãos, nós lidamos com Deus santo, com Deus zeloso, onisciente, onipotente, onipresente. Salmo de número 139. Creia, meu irmão, o Senhor está falando com você nesta noite. O Senhor está tratando de você nesta noite. Salmo de número 139, você achou? Diga amém. Amém. Olha o que diz aqui: Senhor, tu me sondas e me conheces. Não é só o pastor Anderson que ele conhece você, pessoal. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Meus irmãos, Deus nos conhece. Diz para a pessoa do seu lado: Deus te conhece. Agora diz assim: Deus também conhece como você está vivendo. Deus sabe como você está vivendo. E o que Jesus está dizendo aqui, irmãos, em outras palavras, é que ela era uma pecadora, ela foi pega em adultério, ela era uma pecadora, mas que também eles, a multidão, também eles eram pecadores. Meus irmãos, nós somos pecadores. Nós carecemos da graça, da misericórdia do Senhor. Qualquer ser humano, irmãos, ele é pecador. Do mais sênior aqui nessa noite ao bebezinho que está no berçário, nascemos pecadores, irmãos. Nascemos separados de Deus. Nascemos carecendo da graça, das misericórdias do Senhor. E, meus irmãos, presta atenção que a mesma misericórdia que Deus vai usar com a mulher adúltera é a mesma misericórdia que Deus tem que usar conosco todos os dias. Você sabia disso? Porque se assim não fosse, nós já teríamos sido fulminados, irmãos. Você já percebeu que a gente às vezes anda nas nossas mazelas, nos nossos deslizes, nos nossos pecados, mas que não cai um raio ainda na nossa cabeça? E por não cair um raio na nossa cabeça, a gente continua, não é verdade? A gente diz assim: não, bom, se Deus não mandou um raio, se Ele não me fulminou, então eu vou continuar. Mas, meus irmãos, Deus ainda não envia o raio, porque Ele tem misericórdia de você. Ele ama a você. E Ele espera a sua transformação. Ele espera a sua mudança. Ele espera que você abandone uma vida de pecados. E Jeremias vai dizer isso. A causa, irmãos, de nós não sermos consumidos são as misericórdias do Senhor. Elas se renovam a cada manhã. A cada manhã, as misericórdias do Senhor renovam sobre você. Jeremias capítulo 3.
Você quer ver esse texto? Vamos lá, Jeremias capítulo 3. Lamentações capítulo 3, depois de Jeremias. Lamentações 3. Alguém em alta voz pode ler nessa noite o verso 22 e 23? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus nessa noite? As misericórdias do Senhor, irmãos, elas são as causas de nós não sermos consumidos. O Senhor nos ama em todo o tempo. Mas voltando à narrativa de João, capítulo de número 8, nós vemos aqui que aquela multidão, eles vão se reconhecer pecadores. Eles vão se reconhecer que eles também tinham pecados. Tanto é que nós veremos que eles estavam prontos a fazer o apedrejamento, mas eles reconhecem os seus pecados. Eles se reconhecem pecadores. Interessante que a Bíblia vai dizer que eles foram embora, que eles deixaram as suas pedras e eles voltaram para os seus lares, se vendo como Deus os via naquele momento, como Jesus estava vendo a cada um de si, e eles largam as pedras, eles vão embora. E talvez você pense nessa noite: pastor, mas isso já é um avanço, pastor, isso já é um progresso. Eles se reconheceram pecadores, eles se reconheceram como pessoas que precisavam largar as pedras. Mas, meus irmãos, a chave nessa noite, preste atenção, o que o Espírito Santo está trabalhando no seu coração. Você não veio aqui porque alguém te convidou, porque é aniversário da igreja, porque o pastor Anderson te chamou, mas foi o Espírito Santo de Deus que te trouxe nessa noite. Você entende isso? Diga amém. Amém. A chave dessa noite não é somente nós nos reconhecermos como pecadores. Eu escrevi aqui, a chave aqui não é só sermos persuadidos que somos pecadores e irmos também embora, sentindo a condenação do pecado, nos sentindo o peso do pecado em nós. Você entende o que aconteceu com a multidão? Eles se viram pecadores, eles reconheceram que eram pecadores, mas, meus irmãos, eles foram embora. Esse é o primeiro passo. Nós reconhecermos nessa noite os nossos pecados. Mas a maior lição que Jesus Cristo quer tratar aqui é a importância, irmãos, de nós nos reconhecermos pecadores, mas nós sermos perdoados e sermos transformados para a honra e glória do seu santo nome. É isso, irmãos, que Jesus quer fazer conosco nesta noite. Interessante isso, porque o texto vai dizer que todos vão embora, a multidão, todos vão embora, e só fica quem, irmãos? Jesus e a mulher. Não é interessante isso? Todos que estavam ali para apedrejar vão embora. Por quê, irmãos? Pensa comigo. Aquela mulher estava ali numa enrascada, ela estava acuada, todo mundo com pedras na mão para jogar, para apedrejá-la, e agora cada um vai deixando a sua pedrinha, vai deixando o seu paralelepípedo, vai deixando o seu pedregulho, e sai um daqui, sai um dali. Começa pelos senhores, pelos anciãos, pelos mais velhos, conscientes que eles também eram pecadores. E qual seria o natural daquela mulher, irmãos? Eu vou meter o pé, não é assim que a gente diz? Lá no anil alguém diz, sebo nas canelas, né? Saída pela direita. Quem lembra desse desenho, o Leão da Montanha? Saída pela direita. Eu não era nascido, eu era um bebezinho,
Mas ela não faz isso. Ela podia dizer, eu vou aproveitar que a multidão foi embora, largou as pedras, eu vou desaparecer. Mas a pergunta é nessa noite, por que aquela mulher ficou na presença de Jesus? E aqui tem uma outra lição para nós, irmãos. Uma outra lição importantíssima para nós e tremenda, de que Deus, irmãos, Ele quer nos ajudar em meio à vida que estamos vivendo. Aquela mulher aqui, ela se viu que ela não poderia lidar com seus pecados. Ela se reconheceu também pecadora, mas ela viu que precisava da ajuda do Senhor. Porque se assim não fosse, irmãos, trazendo para nós também não conseguimos lidar com os nossos pecados escondidos. Nós não conseguimos lidar com a pressão do pecado que ele faz dentro de nós. Você já reparou que quando você peca, você se sente sozinho? Você não consegue mais ler a Bíblia, você não consegue mais vir para a igreja, você não consegue mais dobrar os seus joelhos em oração. Não é verdade isso? Você se sente fraco, sabe por quê? Porque eu e você, irmãos, nós não conseguimos lidar com os nossos pecados. Nós precisamos da ajuda de Jesus. Precisamos da ajuda de Jesus, irmãos, para levantarmos a cabeça novamente. Pois o cair é do homem, o levantar é de Deus. E aquela mulher vai ficar ali porque ela sabia que somente um, que era o Mestre, que era o Cristo, que era o Messias, que era Jesus, esse tinha todo o poder e autoridade para tratar do seu coração naquela noite, naquela tarde, naquele dia. Interessante, irmãos, que quando todos saem, a gente tem que lidar com a nossa consciência. Interessante que quando todos vão embora, a gente quando deita no travesseiro, a nossa consciência nos cobra. A nossa consciência diz, você está errado. Você precisa se acertar. E esse é o problema, irmãos, que nós não conseguimos lidar sozinhos com o pecado diante da nossa consciência. E o homem, irmãos, e a mulher, quando ele não consegue lidar com o seu pecado, ele começa a jogar para debaixo do tapete. Ele começa a fazer na sua mente, ele avilta, ele cauteriza a sua mente, porque ele não consegue lidar com o seu pecado sozinho. E ele vai esconder agora os seus pecados nas mazelas da vida. Ele vai esconder a sua vida de pecado no álcool, nas drogas, no fumo, no sexo, na vida errada, no suborno. Porque nós, irmãos, não conseguimos lidar com o nosso pecado sozinho. Por isso, irmãos, o Espírito Santo, ele precisava trabalhar no coração daquela pecadora, perdão e transformação. Porque se nessa noite você foi embora, se sentindo como pecador, e não deixar o Espírito Santo trabalhar no seu coração, perdão e transformação, você vai continuar em uma vida de pecados. Aquela mulher, irmãos, ela precisava, não que alguém lhe apontasse o dedo. Você sabe disso? Você não precisa de alguém que lhe aponte o dedo, não, você realmente é pecador. Você realmente errou, você fez isso, você fez aquilo. Você não precisa de mais alguém para apontar o erro para você. Mas você precisa de perdão. Você precisa de transformação. E o que aquela mulher precisava, irmãos, era de ser tratada por Jesus Cristo. Ela precisava ser tratada pelo Senhor. E aí, irmãos, vem a surpresa desse texto.
uma mulher que é pega em adultério, uma mulher que trazem ela na presença de Jesus, para que, talvez esperando que Jesus pudesse acabar com a raça dela, e dizendo, apedrejem ela realmente, ela merece, ela tem que pagar. E aí o texto vai nos surpreender, irmãos, do grande amor de Jesus por um pecador. Diz para a pessoa do seu lado, ainda você sendo pecador, Jesus ama você. Você crê nisso? Eu creio nisso, meu irmão. Interessante que agora nós veremos isso no texto. Vamos voltar aqui em João capítulo de número 8. Olha a surpresa da narrativa, irmãos. A partir do verso 9 vai nos contar assim: os que ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Em outras palavras, Jesus estava dizendo assim para ela: mulher, filha, o que você precisa, filha, é de perdão e transformação. Olha, ninguém te condenou? Ninguém lhe jogou pedra? Olha, eu também, filha, eu não vou lhe jogar pedra. Eu também, filha, não vou te acusar nesta noite. Sabe o que Jesus estava dizendo para ela? Filha, eu estou te dando a oportunidade de uma nova chance, filha. Uma nova chance você está tendo nesta noite. Agora, filha, vá, filha, e não peques mais. Sabe o que ele quer dizer com isso, irmãos? Ele está dizendo assim, olha, vai e não comete mais uma vida de bobagens que você estava cometendo. Não volte para as coisas erradas. Não volte para o lamaçal do pecado. É uma segunda chance, irmãos. A alma pecadora é a graça de Jesus, é a misericórdia de Deus. Ele dizendo, muda de atitude, filha. É o que nós vemos no verso 11, vamos ler. Ninguém, Senhor, disse ela, declarou Jesus, eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Meus irmãos, Deus não quer nos destruir. Deus não quer que a sua consciência destrua a você. Deus não quer que o pecado destrua a você. E é isso que Jesus está dizendo, olha, filha, eu te perdoo nesta noite. Filha, você não precisa de mais acusações. Porém, filha, eu não quero que você continue nesta vida de pecados, nessa vida de fazendo coisas erradas diante de mim. Meus irmãos, como é que nós podemos aplicar isso na nossa vida? Quais as implicações e aplicações para nós nessa noite? A mensagem é, irmãos, nessa noite é que eu e você somos tão pecadores como o maior pecador deste mundo. Pensa em alguém muito pecador, pensa aí. Imagina, um grande pecador. Não tem mais Bin Laden, né? Já morreu, né? Fernandinho Beiramar está preso. Pensa aí no grande pecador da Vila Emil aqui. Cara que mata, que estupra, que... Pensa aí, quem é? Deve ter por aqui, deve ter. Não é possível, senão aqui é o Éden. É a Vila Emil, né? Não é o Éden, né? Mas pensa nesse grande pecador aí. Sabe que o Senhor está te falando nessa noite? Que você é tão pecador como o maior pecador da Vila Emil. É verdade. Aquela multidão não se via assim tão pecadora. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes a gente olha para os nossos pecados, e os nossos pecados são pecados sociais.
São pecados, eu não matei, eu não roubei, eu não estuprei, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Mas, meus irmãos, a palavra diz que pecado é pecado. Não há distinção de Deus. Ah, mas o meu, pastor, é um pecadinho pequenininho. Pastor, me ajuda a entender isso nessa noite melhor. Eu separei aqui, eu trouxe de casa. Olha, isso aqui é um carregador de telefone. Todos estão vendo nessa noite? Deixa eu te fazer uma pergunta. Imagina que nós temos uma tomada aqui. E eu quero carregar o meu telefone, ok? Então, eu tenho que ligar o carregador aonde? Na tomada. Se eu estiver 1 metro distante, eu vou ter energia? Eu vou conseguir ligar? Se eu tiver 3 metros distante, eu consigo ligar? Tem energia? Se eu tiver 5 metros distante, eu consigo ligar? Tem energia? Se eu tiver 1 quilômetro distante, eu consigo ligar? 10 quilômetros distante, eu consigo ligar? 1000 quilômetros, eu consigo ligar? Mas se eu chegar pertinho aqui, ó, meio metro, eu consigo ligar? Mas se eu chegar mais perto, consigo agora? E agora? Agora? E agora? Estou 1 milímetro, consigo ligar? Estou meio milímetro, consigo ligar? Claro que não, irmãos. Eu só consigo ligar se eu estiver enxertado na tomada. Por que eu estou falando isso para você nessa noite? Porque a gente vê o pecador tão distante de Deus, mas eu não me vejo distante do Senhor. Eu não me vejo tão assim longe do Senhor. Afinal de contas, o meu pecadinho é um pecadinho para mim. Mas, meus irmãos, o que Isaías vai falar sobre os nossos pecados? Isaías 59. O Senhor não está falando do tamanho do seu pecado, o Senhor está falando dos nossos pecados. E eu vou pedir novamente o diácono Iveson para fazer essa leitura. O verso de número 2. Isaías 59, verso de número 2. Por favor, se você achou, diga amém. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Meus irmãos, os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Não importa se é a 10 quilômetros, se é a 1 metro, se é a centímetros, os nossos pecados fazem separação. Os nossos pecados, irmãos, eles quebram a nossa comunhão com Deus. Você já percebeu que quando você às vezes foi carregar o seu celular, e às vezes você não consegue, e você tenta, mas às vezes é um fio que está quebrado, você já reparou isso? E você não carrega por quê? Mas é uma quebrinha pequenininha, não é? Mas isso não atrapalha você carregar? Isso não deixa você carregar? Meus irmãos, os nossos pecados, eles fazem assim, ó. Posso cortar, amor? Mas é usado. Os nossos pecados, irmãos, eles nos cortam, ó. Ele corta a nossa comunhão com o Senhor. Sabe, e às vezes nós não percebemos no nosso dia a dia que a nossa comunhão já está cortada diante do Senhor. O pecado nos quebra, irmãos. O pecado, ele nos leva para longe de Deus. Ou melhor, se ele já não nos quebrou, se ele já não nos distanciou. E às vezes, irmãos, nós achamos que eu não sou tão pecador assim. Eu não preciso do perdão do Senhor.
Eu não preciso das misericórdias do Senhor. Eu não preciso do sangue de Jesus. Sabe por que a mulher ficou, irmãos? Porque pecado é pecado. E ela entendia que não poderia lidar com seus pecados sozinha. E ela entendeu que precisava tratar do seu pecado. Pastor, mas eu não roubo, eu não mato, eu não fumo. Mas você tem mágoa no seu coração? Tem mágoa? Tem alguém que você não perdoa até hoje? Aquele que fez isso com você, que você tinha até a razão. Você tinha até a razão. Mas você tem isso no coração? Tem mágoa? De um primo, de uma mãe, de um pai. Às vezes a pessoa já está até vivendo a vida dele, feliz e contente, mas você está lá com aquele pecado no coração, aquela mágoa, aquele ressentimento. Você fala mal de alguém? Fala mal do pastor? Fala mal da igreja? Então você tem pecado. Você faz fofoca? Então você tem pecado. Você é ganancioso? Gosta das coisas imorais? Da internet? Os nossos pecados, irmãos, fazem separação do Senhor. Meus irmãos, qual é o maior pecado que nós cometemos? Nós negligenciarmos tão grande salvação. Se você nessa noite que está aqui, você negligencia tão grande salvação, olha, você está pecando diante do Senhor. E o que aquela mulher precisava, irmãos, é ser perdoada e ser transformada. Pastor, eu queria que se o tecladista pudesse vir me ajudar nessa noite, por gentileza. Pastor, nessa noite, eu entendi, pastor, eu entendi que eu sou um pecador. Pastor, eu entendi nesta noite que eu sou um pecador. Pastor, eu reconheço nessa noite que eu sou um pecador. Olha, pastor, eu precisava reconhecer isso. Mas, pastor, eu não queria ir embora me sentindo assim pecador, com essa acusação. Eu não queria voltar como aquela multidão. Eu não queria largar minha pedra aqui nessa noite e voltar com ressentimento, com mágoas, com fofocas, com disse-me-disse, com mentira. Eu não queria voltar, pastor, para casa e chegar lá de novo, entrar na pornografia da internet. Pastor, o que eu preciso fazer nessa noite, pastor? Qual o processo, pastor? Porque eu ouvi a voz de Deus. Eu ouvi, pastor, e reconheço que eu sou pecador. Pastor, me ajuda, pastor. Então, o que eu posso fazer? Porque eu sou essa pessoa que tem uma água no coração. Eu não me achava tão pecador assim não, pastor. Eu achava pecador os outros. Eu achava que ela, que mereciam ser apedrejados. Mas nessa noite, pastor, eu reconheço que se não for o seu amor, se não for a sua misericórdia, a sua graça, o que já teria sido de mim. E pastor, eu não quero voltar como a multidão, vazia. Mas pastor, nesta noite, eu preciso ser perdoado, eu preciso ser transformado. Pastor, como é que a Bíblia me ajuda nisso, pastor? 1 João capítulo 1, a palavra, irmãos. Certa vez Jesus vai dizer: vós já estáis limpo pela palavra. 1 João, quase no finalzinho da sua Bíblia. Pastor, eu reconheço que eu sou pecador, pastor.
Agora, qual o processo, pastor? O que eu tenho que fazer para sair daqui nessa noite, como aquela mulher que Jesus disse, vai e não peques mais? Todos acharam 1 João? Amém? Capítulo 1, verso de número 8, vai dizer assim: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Meus irmãos, se nesta noite, eu e você, começando comigo aqui, com o pastor Anderson, se nós confessarmos os nossos pecados, irmãos, se nós colocarmos, sabe, esse peso que está dentro de você, essa angústia. Olha, há pessoas aqui que já estão sentindo o Espírito Santo se mover dentro de você. É o Espírito Santo mexendo aí e dizendo, olha, você precisa ser perdoado, você precisa ser transformado. Meus irmãos, esse é o Evangelho, esta é a mensagem que os apóstolos pregaram, que os profetas pregaram. Arrependam-se, é chegado o reino de Deus, arrependam-se. A mensagem pregada por João Batista, irmãos, a mensagem pregada por Jesus, a mensagem pregada pelo pastor Anderson, a mensagem pregada por nós nessa noite: arrependam-se, é chegado o reino de Deus. Vamos fazer isso nessa noite? Vamos confessar os nossos pecados? Olha, se você disser que não tem pecado, você faz de Deus mentiroso. Mas nessa noite, Deus nos trouxe para nos perdoar e para nos transformar para a honra e glória do seu santo nome. O Senhor quer dizer, vai meu filho, vai minha filha, e não peques mais. Você crê nisso? Vamos orar? Fecha seus olhos. Vamos orar nessa noite. Vamos confessar os nossos pecados diante do Senhor.